A história vai começar. História de quem conta história, história de quem vive história, vida para o mundo levar. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ouvir a história da família Garrafa. Você já ouviu falar? Era uma vez a família Garrafa. A irmãzinha Garrafa, o irmãozinho Garrafa, a mamãe Garrafa e o papai Garrafa. Essa é a família Garrafa. E eles viviam na casa deles, em alegria, em comunhão, mas nem sempre. O papai Garrafa era um homem muito turrão. Ele saía para trabalhar todos os dias e ficava o dia inteiro trabalhando e quase não via a família. A mamãe Garrafa vivia atarefada em casa, varria para todos os lados, limpava em todo o tempo. E ela também saía para trabalhar, então ela tinha pouco tempo com a família. O irmãozinho Garrafa adorava jogar futebol e ele passava a maior parte do tempo na rua com os amigos jogando futebol. E quando a mamãe dele chamava ele para entrar para casa, Joãozinho Garrafa, venha para casa, venha jantar. O Joãozinho nem dava bola, continuava jogando com os amigos. A irmãzinha Garrafa também era uma adolescente e sabe o que ela mais gostava? Adorava ficar no celular. Então ela passava a maior parte do tempo dela no quarto dela, só no celular. E a mamãe também chamava, Mariazinha Garrafa, venha jantar. E a Mariazinha nem me escutava. E naquela casa, todos viviam assim, sem conversar, sem comunicação. Então, quando o papai chegava em casa, era aquela bagunça, aquela gritaria, porque ele já chegava bravo. Cadê essa janta que não está pronta? Eu chego cansado e vocês aí não aprontaram nada. O Joãozinho lá só fica lá na rua e a Mariazinha só fica dentro do quarto. Que situação que é essa? Vamos todos já pra janta. Era uma bagunça, uma gritaria quando o papai chegava. E a mamãe, super cansada, porque ela já tinha arrumado a casa, já tinha saído para trabalhar, voltado, estava fazendo a janta, então eles viviam nessa situação. E quando eles conseguiam sentar à mesa para jantar, era uma coisa extraordinária, porque quase nunca isso acontecia. E quando sentavam à mesa, era sabe o quê? Todo mundo em silêncio. Ninguém conversava, ninguém falava nada. E todo dia a mesma coisa. Papai Garrafa saía para trabalhar. Mamãe Garrafa limpava a casa, ajeitava tudo e também saía para trabalhar. A Mariazinha ia para a escola, quando voltava ficava só no celular. E o irmãozinho Garrafa só sabia ficar na rua com os amigos dele jogando bola. Quando não estava na rua jogando bola, estava fazendo o quê? Jogando videogame. Aonde? No celular. E assim vivia a família Garrafa. Até que um dia, a professora da igreja, que era bem perto da casa deles, convidou um dia a Mariazinha Garrafa para ir para a igreja. Mariazinha Garrafa conhecia ela ali da vizinhança, então a professora convidou a Mariazinha para ir na igreja. E assim, a Mariazinha acompanhou a professora até a igreja. E chegando lá, ela participou do grupo de adolescentes e lá ela ouviu a palavra. E essa professora, ela conversou com todos aqueles adolescentes e ela contou a história da mulher samaritana. Quem foi a mulher samaritana? Foi a mulher que estava lá buscando água no poço. Bem antigamente as pessoas tiravam água do poço e era bem pesado, ela tinha que jogar um balde lá, puxar com uma corda para poder ter água em casa para tomar banho, para lavar louça, para beber. Então toda a água que eles tinham era tirada do poço. E a professora contou essa história da mulher samaritana que estava lá no poço. E enquanto ela estava lá, chegando para tirar água, sabe quem que a mulher samaritana encontrou no poço?
Jesus. Jesus estava lá esperando a mulher samaritana. E aí Jesus encontrou a mulher samaritana e sabe o que ele falou para ela? Mulher, se você soubesse quem está falando com você, você nunca mais precisaria tirar água desse poço, porque com a água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. E aí Jesus conversou com ela e falou tudo o que ela tinha feito, sem ela contar nada da história dela para Jesus. Jesus sabia tudo o que ela tinha feito. E ela ficou tão maravilhada, ela ficou tão feliz por ter conhecido ali o Redentor do mundo, o Salvador, o Perdoador de todas as pessoas, que ela saiu imediatamente daquele poço e ela foi contar para todas as pessoas que ela tinha conhecido Jesus e ele tinha falado tudo o que ela tinha feito. E ela teve a vida dela transformada, porque antes ela tinha vergonha de conversar com as pessoas. Antes ela achava culpa na vida dela, nada do que ela fazia era certo. Mas quando Jesus entrou na vida dela, quando Jesus trouxe a água viva sobre a vida dela, ela não teve mais medo, ela não teve mais vergonha, ela foi diretamente contar para as pessoas e conversar com as pessoas e contar tudo que Jesus tinha feito por ela. E assim, naquele dia, Mariazinha Garrafa ouviu essa história e ela ficou maravilhada. E aí a professora perguntou assim: quem aqui quer receber da água viva de Jesus? Quem quer receber Jesus no seu coração para nunca mais ter sede, nunca mais precisar fazer tanto esforço para fazer as coisas, porque Deus vai estar morando em você, o Espírito do Senhor vai estar morando em você. Então Mariazinha falou assim: eu quero. E naquele dia, Mariazinha, ela recebeu a água do Espírito Santo na vida dela. A professora orou por ela e ela recebeu a água do Espírito Santo. E naquele dia, ela sentiu uma paz tão grande dentro dela. E ela não tinha mais vergonha de conversar com as pessoas, não tinha mais medo. Ela foi transformada pela história da mulher samaritana que a professora contou para ela naquele dia. E ela pôde voltar para casa diferente naquele dia. Quando Mariazinha chegou em casa, já estava tarde e eles estavam jantando tarde na casa dela. E aquele dia foi um dia diferente, porque quando eles estavam lá sentados à mesa, Mariazinha puxou um assunto. E ela perguntou: mamãe, como foi o seu dia? Foi tudo bem? A mamãe ficou espantada. Como assim? A Mariazinha Garrafa nunca conversava? O que está acontecendo? O pai, então, olhou para Mariazinha e falou assim: aí tem coisa, hein? O irmãozinho dela, o Joãozinho Garrafa, falou assim: muito estranho. E a Mariazinha nem se importou. Ela nem se importou. Ela continuou a conversar e falou: mamãe, o meu dia foi muito especial hoje. Papai, aconteceu algo que o senhor nem vai acreditar. Joãozinho, você também, eu preciso te contar o que aconteceu comigo hoje. Então, Mariazinha contou para os pais dela que a vizinha tinha chamado ela para ir para a igreja naquele dia. Era um culto na parte da noite. Ela havia pedido para a mamãe se ela podia ir a convite da vizinha dela. E ela foi. E ela chegou em casa e contou tudo o que tinha acontecido com ela lá na igreja. Que a professora da escola dominical, a professora do culto Kids, ela falou da mulher samaritana e ela pôde receber a água viva de Jesus na vida dela. A palavra de Deus diz que quem receber Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. Muita alegria estava fluindo do interior dela. E ela falou para a mamãe Garrafa, para o papai Garrafa e para o Joãozinho Garrafa: vamos também comigo na igreja para que vocês possam sentir essa alegria que eu estou sentindo? E eles, muito desconfiados, pensaram bem. Aí o papai Garrafa falou assim: olha, Mariazinha, se você está falando, nós vamos tirar a prova então. Nós vamos com você no próximo dia na igreja. Então, quando chegou na outra semana, eles se arrumaram, todos eles ficaram limpinhos, bonitos, cheirosos, e eles foram para a igreja. A família toda
foi para a igreja naquela semana. E chegando lá, a Mariazinha encontrou a professora e elas se abraçaram e eles ficaram ali participando do culto. As crianças foram para os adolescentes, foram para o culto infantil e os pais ficaram ali na igreja. E naquele mesmo dia, todos eles ouviram a palavra do Senhor e tiveram as suas vidas completamente transformadas, tiveram arrependimento de pecados, porque eles já não conversavam mais como antes em casa, porque só tinha gritaria, porque o Joãozinho não obedecia mais a mãe e o pai. E a Mariazinha, que antes ficava no celular, agora não ficava mais. Agora havia harmonia e conversa em casa. Por quê? Naquele dia, toda a família Garrafa pôde receber a água viva do Senhor nas suas vidas. Assim como a professora tinha dessa água viva para Mariazinha, ela tinha também na igreja. Todos podiam receber da água viva do Senhor, porque ela é que transforma o nosso coração. E assim, naquele dia, toda a família Garrafa foi transformada. E eles já não brigavam mais, eles já não discutiam mais na casa deles. E eles, a hora que estavam em casa, eles se abraçavam, eles elogiavam uns aos outros, eles eram educados uns com os outros, porque é isso que o Espírito Santo faz no nosso coração. Ele nos ensina a viver em harmonia. Então, na hora que eles iam jantar na casa deles, o Joãozinho obedecia como a mãe chamava. Vem, Joãozinho, vem almoçar. O Joãozinho se despedia dos amigos dele e vinha almoçar. Quando a mamãe chamava e falava, venha, para de jogar esse videogame, vamos agora nos reunir à mesa. Eles vinham, eles se tornaram obedientes. E antes das refeições, eles faziam a oração de agradecimento ao Senhor. Porque eles entenderam que é só o amor de Jesus, é só a água viva que Jesus tem para nós que transforma o nosso coração. Só Jesus tem a água viva que jorra do meu coração. Beba a água de Jesus e só assim você terá perdão. Vamos cantar juntos? Só Jesus tem a água viva que jorra do meu coração. Beba a água de Jesus e só assim você terá perdão. E é isso mesmo, crianças, é isso que acontece quando a gente encontra Jesus, quando Jesus vem morar no nosso coração, e é isso que Ele mais deseja, e Ele tem essa água viva para nós, de alegria, de vida plena e abundante. É isso que Ele tem para mim, é isso que Ele tem para você. Assim como a família Garrafa recebeu Jesus no seu coração, nós podemos hoje fazer uma oração e falar, Senhor, eu quero, vem estar comigo. Senhor, eu preciso do Senhor caminhando comigo todos os dias da minha vida. É isso que nós vamos fazer, essa oração agora. Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por ouvir da Tua palavra hoje e te pedimos, vem morar no nosso coração. Nós te recebemos como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Eu te recebo, Senhor, como o único Senhor e Salvador da minha vida. Vem morar em mim, vem trazer essa alegria, essa vida plena que só o Senhor pode me dar. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por vocês estarem aqui, assistirem esse vídeo, essa história. Curtam o vídeo, acompanhem o canal, compartilhem com as pessoas que você queiram que também conheçam essa história. E até o próximo vídeo.